Vai atolar a carroça. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar que hoje tem convidado especial aqui no estúdio, mas agora, falando em convidado especial, esse aqui é mais que especial, Luciano Dias, direto do Mineirão, direto do palco da decisão. Ele fala, ele projeta esse jogo de logo mais e é um prazer muito grande dividir tela com você agora há pouco no Jogo Aberto. Você dá aula, né? Você é a grande referência, você é nosso timoneiro, você é nossa bússola. E agora você chega nos donos da bola, já projetando esse Cruzeiro 2, Corinthians 0, Luciano Dias. Opa, valeu, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Expectativa grande para esse duelo da semifinal da Copa do Brasil. Everton, mais de 60 mil torcedores aqui no Gigante da Pampulha. Ingressos esgotados. É até orientação para o torcedor chegar cedo. A expectativa de chuva. E aí a gente espera que não seja aquela chuva torrencial que acabe com o gramado do Mineirão, com o bom gramado do Mineirão. Até porque o Cruzeiro contra o Corinthians, é melhor um gramado melhor, né? É bom para o Cruzeiro isso, um gramado melhor. Agora, Everton, é um Cruzeiro que a torcida já sabe a escalação praticamente. É um Cruzeiro que vem com um padrão definido durante toda a temporada, com o técnico Leonardo Jardim. Há uma dúvida: Sinisterra ou Arroio? Se a gente pegar como base aquele jogo do Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro deu um chocolate no Corinthians, 3-0 aqui no Mineirão, há algumas semanas, o Arroio acabou com o Mateuzinho naquele jogo. Então pode ser que o equatoriano entre como titular, é uma perspectiva. Mas o Sinisterra entrou bem nas últimas partidas, vem crescendo de produção, o que é uma ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro. No outro lado é um Corinthians que é bem diferente daquele também, que encarou o Cruzeiro aqui no Mineirão, tem algumas dúvidas. O Ranielli, por exemplo, que é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Dorival Júnior, sentiu dores no tornozelo, está sendo avaliado. Se não for o Ranielli, vai o Martínez para o confronto. O Yuri Alberto está de volta, ele que fez um trabalho intensivo nas últimas semanas e estará no comando de ataque do Corinthians. O Garro deve ser presença no banco de reservas. Everton, duelo de dois times que estão invictos na Copa do Brasil, Cruzeiro com 5 vitórias e um empate. Corinthians 100% de aproveitamento, foi muito mal no Brasileirão, mas na Copa do Brasil está muito bem, eliminando inclusive o Palmeiras da competição. Duas equipes que não sofreram gols até aqui, expectativa de um grande jogo com vários ingredientes. Tem Cássio reencontrando com o Corinthians, tem Caio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil, também com 5 gols, Matheus Pereira, Yuri Alberto e Memphis Depay do outro lado. Mais de 60 mil torcedores para esse jogão aqui no Gigante da Pampulha, meu amigo. Obrigado, Lu, obrigado, parabéns pelo trabalho. Qualquer novidade é só chamar, espaço aberto para você até as 2h20. Deixa eu dar um abraço aqui no grande Matheus Quintino, Portal Meu Timão, parceiro de rede social, parceiro de KTO e hoje parceiro de Donos da Bola. Estou aqui com o Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, já saudando a chegada do Matheus Quintino. E a pergunta que não quer calar. A gente estava trocando uma ideia agora no Jogo Aberto ali, Matheus, de uma temporada. Se o Corinthians tivesse perdido um jogo no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo no Z4, né? Por que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o negócio azedou geral, mas pela Copa do Brasil está aí o Dorival em mais uma semifinal, contra um Cruzeiro que erra pouco, de um histórico muito forte na temporada, que está bem na Copa do Brasil e foi muito bem no Brasileiro. Sim. Por que houve essa disparidade no Corinthians nessa temporada? Prazer te receber aqui, Matheus. Eu que agradeço. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os amigos também. Prazerzaço estar aqui, a realização de um sonho também. Obrigado aqui por me receber. E é o seguinte, cara, essa é a tônica da torcida do Corinthians a temporada inteira. Por que o Corinthians é uma coisa nas Copas e é uma coisa no Campeonato Brasileiro? E é uma tônica também nos últimos trabalhos do Dorival. Porque se a gente for lembrar o que ele fez no São Paulo, também foi assim. Ele foi bem na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro deixou muito a desejar. Eu falo que o trabalho do Dorival ele é bem mediano, em alguns momentos para ruim, no Corinthians, porque a gente está pegando um recorte de Copa do Brasil de 6 jogos e o Dorival tem 41 jogos já à frente do Corinthians, né? Então a gente tem mais jogos ruins do que bons jogos. Porém, na Copa do Brasil, o Corinthians o Corinthians conseguiu se mobilizar de uma forma muito interessante. O Corinthians não era favorito contra o Palmeiras, passou.
O Dorival estreia na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, o Corinthians passa com 2 vitórias. E também passa pelo Atlético Paranaense decidindo na Neoquímica Arena e agora também busca essa semifinal para lá. O Corinthians teve um recorde também recente de 8 jogos sem vencer pelo Brasileirão e teve 2 vitórias, 8 jogos e só 2 vitórias, que foi os 2 confrontos contra o Palmeiras. Então, o Corinthians aposta muito no Dorival. O Dorival ele colocou muita força nessa Copa do Brasil também. Os jogadores do Corinthians deixaram bem claro na última zona mista que eles focaram nessa Copa do Brasil depois que bateram esses 45 pontos. Então, deixaram para trás, faltou força nesse Brasileirão. Então, é um Corinthians que aposta nisso e no Dorival que desde 2016 não perde na Copa do Brasil uma classificação. Há um ranço atualmente de parte da torcida do Corinthians com o Dorival ou não? Há um ranço. Tem muitos que falam que, inclusive, se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, tem que ser demitido. O quê? Tem gente que acha que mesmo se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, pode mandar embora, que não é treinador pro Corinthians, né? Eu sou contra essa ideia, porque eu acho que é mais um problema. Todo mundo aqui sabe a situação financeira do Corinthians. É mais uma multa, não é barato. Então, acho que o Corinthians ia se afundar ainda mais. Então, sou bem contra isso daí. O Corinthians tem algumas dificuldades, não sabe nem se o diretor de futebol, inclusive o Fabio Soldado, vai continuar no cargo também. Mas tem um ranço, sim, instaurado por parte da torcida no trabalho do Dorival. Que coisa maluca, hein, Valuzeiro? O homem tá na semifinal da Copa do Brasil, parte da torcida dizendo, se for campeão, vai embora. Os caras estão perdoando. Eu vi o Ranço essa semana, você deve ter acompanhado também. Sim. Mas aproveita, já que o Matheus Quintino é nosso convidado hoje nos Donos da Bola, para você falar também e projetar esse Cruzeiro para logo mais, que não deve ter nenhuma grande novidade. Valuzeiro, boa tarde. É verdade. Um abraço, bem-vindo, Matheus, Elton, Thiago Fernandes, você, HG e todos que nos acompanham. Muito boa tarde. O Cruzeiro realmente está pronto, né? E não é de hoje que esse time está pronto, né? Acho que o Cruzeiro ali, na metade do ano, antes da parada, da pausa, no momento da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro já tinha um trabalho sólido, havia aquela dúvida ainda, né? Para o Cruzeiro parar neste momento não é interessante. O próprio Jardim falou a respeito disso, mas que entendia. E a gente viu a continuidade, né, do Cruzeiro no retorno do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Corinthians tem esses problemas, mas eu volto a frisar, o Cruzeiro não precisa de esperar nenhum tipo de facilidade. O jogo de Copa, a própria campanha do Corinthians em si, né, a gente sabe que na temporada o Cruzeiro, para mim, é um time visivelmente melhor do que o Corinthians, um time mais estável, mas o Corinthians, nesse jogo de 180 minutos, não precisa de ser melhor do que o Cruzeiro nos 180 minutos. A gente sabe que o jogo de Copa, ele é traiçoeiro, por isso o Cruzeiro precisa de entrar realmente no seu melhor nível de concentração, no melhor nível de concentração dos jogos que o Cruzeiro realizou no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Fluminense fora de casa, contra o Botafogo fora de casa, contra o Grêmio também no Mineirão, as grandes atuações que o Cruzeiro teve na temporada. Você falou bem, HG, um time que eu particularmente, claro, quem vai definir essa situação é o técnico Leonardo Jardim, lembrando que o Cruzeiro tem 3 pendurados, né? Um deles é a única opção para a lateral direita, o William. O Cruzeiro tem também o Caio Jorge pendurado, mas o Caio Jorge, a gente sabe, é uma situação muito mais do jogador se conter com relação a reclamações com a arbitragem. Ele nem é um jogador de ataque faltoso, consegue marcar muito bem. E o Lucas Romero, apesar de ser volante, todas as vezes que o Cruzeiro faz um jogo encaixado e não deixa o Lucas Romero em situações de perseguições, ele, que foi eleito um dos volantes também dessa temporada 2025, já passou por várias vezes ileso, sem receber cartão amarelo. Então, a dúvida é pelo lado esquerdo. Eu, particularmente, escalaria o Arroio. O Arroio tem mais ritmo hoje do que o Sinisterra, mais capacidade física, e acho que o Corinthians vai iniciar os primeiros minutos com uma proposta de dar uma amarrada no Cruzeiro. E o Arroio é exatamente o cara que pode desamarrar defesas pela capacidade de improviso e drible que tem, HG. Deixa eu falar uma coisinha, boa tarde para todo mundo. Eu já tinha falado isso outros dias, né? E vou reforçar hoje com a presença de um grande e ilustre torcedor corintiano aqui. O Cruzeiro deu uma mostra do que vai fazer com o Corinthians no jogo do Campeonato Brasileiro. Isso, Elton? Por mais... Que recepção é essa, Elton? Por mais que muitos falam. Aquele Corinthians estava assim, assim, assado. Não, mas é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o mesmo Cruzeiro que pegou o Corinthians naquela oportunidade. Poderia ter feito 5. Mas não é o mesmo Corinthians, Poderia ter feito 5. Mas eu trato sobre o Cruzeiro. E só uma coisinha. A gente estava lembrando aqui da campanha do Corinthians, uma campanha que não sofreu gol. Mas, para mim, de verdade,
é uma campanha do Corinthians mentirosa. Que é isso, ela tem como Elton? base, Cadê o acolhimento do Mineiro? ela tem como base, e isso eu dou moral, eu valorizo, o clássico contra o Palmeiras. O clássico contra o Palmeiras, e a gente sabe que clássico se iguala às forças, sempre tem aquela questão do, nem sempre o favorito leva melhor, e foi o que aconteceu. O melhor time era o Palmeiras, e o Corinthians, por ser clássico, conseguiu bater a equipe do Palmeiras. Mas você volta à Copa do Brasil da equipe do Corinthians, pegou Novo Horizontino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, lembrando que quando pega o Atlético Paranaense, não era esse Atlético Paranaense da arrancada. Era um Atlético Paranaense bem fragilizado. O time da segunda divisão, assim como o Novo Horizontino, que mais uma vez na segunda divisão não conseguiu o feito. Por isso eu estou pegando como base o que é o Cruzeiro hoje e o que é o Corinthians na temporada. Não adianta essa de pegar e a gente ficar fortalecendo uma história que, mas aquele Corinthians que enfrentou o Cruzeiro, velho, o Corinthians é ruim a temporada. Sua tese é fraca. O Corinthians é ruim a temporada. Ganhou o Campeonato Paulista, velho. Campeonato Paulista não vale nada. O quê? Não vale nada. Nada, absolutamente Mas nada. Absolutamente nada. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol. Absolutamente. Red Bull Bragantino. Não vale nada. Não vale nada. Posso falar? Pode, você é convidado. Você falou sobre a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, né? Eu fui olhar aqui, o Cruzeiro enfrentou o Vila Nova e o CRB. Caraca, o que virou o Vila Nova e o CRB? E aí você falou do Novo Horizontino e do Atlético Paranaense. Pegou um clássico. Vila Nova se você quiser aproveitar... Sendo que o Cruzeiro empatou com o CRB o primeiro jogo, não é também? Tá, Matheusão. Matheus, mas aí então vamos falar de Campeonato Brasileiro. Não dá pra comparar essas campanhas. Então vamos pegar de Campeonato Brasileiro. A solidez que tem o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, a solidez que teve o Cruzeiro pegando o principal rival e a forma que ganhou do rival, ele bateu no Atlético os 2 jogos, jogando melhor. Ele não tomou pressão hora nenhuma do Atlético. Bom, a gente passou pelo Palmeiras, que é melhor que o Cruzeiro, inclusive. É melhor do que esses times que citou. Passamos pelo Palmeiras, que é melhor que o Cruzeiro. O Palmeiras é melhor que o Cruzeiro, só não ganhou do Cruzeiro, né? Nos dois. Ele só não ganhou do Cruzeiro. Batemos na Neoquímica Arena. Na atual temporada ele não ganhou. No Allianz Parque também, quando o discurso era o mesmo. Não, o Palmeiras vai passar por cima, não vai ter jeito. Que o Corinthians vai arrumar contra o Palmeiras no Allianz Parque. E passamos por cima. De uma forma muito sólida, porque também temos um treinador que entende o que é jogar essa Copa do Brasil. Então essa resenha a campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil é muito melhor que a do Corinthians. Não. É só olhar também. Eu tô pegando a temporada do Cruzeiro e a temporada do Corinthians. Por isso que eu falei que a temporada do Corinthians é ruim e a temporada do Cruzeiro é sólida. Mas que temporada, Dito isso, o que aconteceu na temporada do Cruzeiro não tem a menor importância pro jogo de hoje. Aí é o 180 minutos vão ser... Não, podem discordar, não tem problema. O programa é pra discordar. Que estão pintando uma coisa, o Corinthians não estão pintando não, quem tá pintando é o Elton. O Corinthians não é a Ferroviária de Araraquara. Tá? Eu tô com ela. Não é o CRB. O Corinthians não é o CRB. Como o Cruzeiro, mais próximo deles que do Cruzeiro. O Cruzeiro também não é o Novo Horizontino. O que há nesse jogo é uma rivalidade muito grande. O Matheus pode confirmar. Se não existir, Matheus, pelos lados do corintiano, essa é uma hora boa para desmentir o que eu digo aqui. Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro alimentam uma rivalidade muito grande. Óbvio que não é a mesma rivalidade de Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, mas há, inclusive, desde os meados, desde que decidiram, antes do Campeonato Brasileiro de 1998, já uma rivalidade muito grande. Hoje, mais uma vez, uma nova história vai ser escrita e, assim, eu acho engraçado, né, como que algumas conjecturas aqui no programa mudam, mas eu estou acostumado com isso, né? A gente está falando de 2 camisas pesadas, o Corinthians só tem a Copa do Brasil para vencer e chegar à Libertadores e o Cruzeiro tem a Copa do Brasil para tentar ser campeão. É o Corinthians do outro lado, é o Cruzeiro do outro lado. O que eles fizeram até aqui vai ficar para trás a partir do momento que o árbitro apitar o início da partida. Aqui, calma que vocês vão falar. Peraí, você vai falar. Peraí, eu preciso dar um recado aqui, que é recado importante. Você que financiou o carro, isso aqui é prestação de serviço. Isso é prestação de serviço. Então você que financiou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, aí prestações estão, de repente não estão cabendo no seu bolso, né? E aí juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Estão ameaçando tomar o seu bem aí, aquelas ligações sempre indesejadas. Aí cobrança que não para nunca. Olha aí o relato de quem passou por isso, mas resolveu com a Solução Consultoria, veja.
quero agradecer a VB Solução e Consultoria pelo excelente trabalho exercido. Levei meu contrato de financiamento para eles reaverem as cláusulas e as parcelas abusivas e em menos de 2 anos eu consegui um ótimo ressarcimento. Tenho mais um contrato com eles e sei que vou ter mais um êxito. Pode confiar, porque toda a equipe é muito competente. Muito bem, tá vendo só? Então isso acontece com muita gente, aconteceu com ela, que é telespectadora nossa, acontece com muita gente. E aí eu quero chamar a atenção. Se você tem direito, inclusive, de discutir o seu contrato, de fazer uma consulta. A consulta é de graça, porque se nós da Solução Consultoria identificarmos juros abusivos no contrato de financiamento, sabe o que vai acontecer? Você pode receber de volta até 80% que pagou num contrato que já teve e não tem mais, ou que está pagando de forma indevida. Então, para que você vai perder tempo? Chama aqui, ó, 2566-2701, 2566-2701, falei de Solução Consultoria, a solução do povo. Tiago Fernandes, eu vou derrubar a tese do Elton numa frase. Diga-me. Atlético e Flamengo nos 2 confrontos pela Copa do Brasil. Pronto, derrubei a tese dele. Porque o Flamengo tem uma temporada espetacular, o Atlético uma temporada vexatória, cruzaram na Copa do Brasil, quem passou? Se isso não ensinou para o Elton, o que vai ensinar? Onde o Elton aprendeu essa soberba? Não, porque o Corinthians, aí tudo isso e tal. Pô, nós estamos falando do Corinthians, velho. Diferente. Ô, Elton, é muito importante... Elton não, desculpa, Everton. É muito prazer, meu jovem Everton Guimarães. HG. É muito importante a gente usar coisas do passado como experiência em vários momentos. Mas eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para o futuro, que é hoje à noite e o próximo domingo. E assim... Se o Matheus estiver tão confiante, mas tão confiante, eu faço uma aposta com ele. O quê? Tranquilamente. Falo assim, eu tô confiante que o Corinthians vai passar. Se ele me falar, eu faço uma aposta com ele que o Cruzeiro vai passar. A gente faz a barba um do outro aqui ao vivo. Ele tem uma barba bonita também. Aí, beleza. Eu aposto que você quiser que o Corinthians classifique o Cruzeiro. Ai, papai. Eu tenho certeza que o que teve de gente que tremeu aqui em BH quando viu que ia decidir na Neoquímica Arena, que assim, se não for contra a arbitragem, vocês não arrumam nada lá na Neoquímica Arena. Porque em 2018, vocês ainda estão devendo a gente daquilo lá. Você acha que o torcedor do Cruzeiro tremeu de jogar na Neoquímica Arena? Na última vez que o torcedor do Cruzeiro foi lá, ele levantou a 6ª taça da Copa do Brasil, cara. Não, a gente não falou que ele olhar pra trás? O Cruzeiro foi lá e levantou a 6ª taça da Copa do Brasil. Não, aqui. Pode ficar tranquilo. Não. O Cruzeiro, em busca do hepta, vai passar de novo na Neoquímica Arena. Você está propondo, então, que o Matheus, depois do jogo de volta, ele venha para Belo Horizonte? Se ele não quiser, eu vou lá e eu raspo a barba dele. Isso. Ou você vai até São Paulo... A gente faz a videochamada aí. Não, tem que ser ao vivo. Ele pode visitar a sede do portal... Claro, lógico que pode. E você raspar a barba dele, mas não vai raspar, não. Mas não vai, porque eu que vou raspar dele, irmão. Calma. Se ele perder, ele volta, viu, Cateó? Ele volta, viu, Cateó? Viu, Amanda? Ele volta, então o Matheus participa. Se o Cruzeiro passar, você raspa aqui e pinta o bigode de loiro. Fechado. Para não tirar tudo. Perfeito. Tá certo? A gente pode... Se for o contrário, a barba toda? Aqui, se for o contrário, você vai... Não, descolorir a barba toda, não. Dá trabalho. Deixa o bigode loiro e tira o resto. Fechou? Se o Cruzeiro sai pro Corinthians, você desloca até São Paulo, vai no portal Meu Timão e lá, ao vivo, ele vai abrir uma live e aí ele arranca sua barba e pinta o seu bigode de loiro. É só passar água oxigenada? É só isso? Basta? Mas tem que ser uma água oxigenada específica. Não é jogar machucado, não? É dar um trabalho. Que não, né, irmão? Mas por isso que eu tô passando, então, na minha não tá pintando. Não é essa de passar em ferida? Não. Eu achava que era aquela. É uma que tem um fator mais forte, assim, sabe? É uma potência maior para deixar sua barba descolorida. Então, fechado. Vou até levantar aqui e pegar na mão dele. Por favor. Para vocês verem que não é enganação. Estamos selando. A aposta então, feita, Matheusão. E detalhe, eu vou ganhar. Tudo isso registrado lá na conta da KTO. E o Thiago é tão atrevido, Instagram. Que tinha me mandado a mensagem falando que ia apostar e que ainda ia dar um gol pro Matheus. Não. Você é muito ousado. Eu aprendi Você tá vendo os sinais do medo? Você falou, dá um gol pra ele sabe o que vai acontecer no mês que vem. Sabe por quê? Porque aí o Cruzeiro classifica ganhando de 1-0 aqui e 0-0 lá, eu ainda vou estar prejudicado, vai ter sido empate. E como eu não quero ser prejudicado, eu quero poder ter a oportunidade de raspar essa maravilhosa barba que ele tem, eu quero raspar aqui nos donos da bola. Vai ser lindo demais. Gente, eu vou te contar uma coisa. O Matheus citou aqui a questão da arbitragem. Nós temos aqui algumas imagens.
Você quer que eu... Deixa eu falar da Afiminas primeiro, depois você mostra o Daronco aqui, porque o Matheus citou a questão da arbitragem. Veja só, hein, Matheus, falando negócio de arbitragem, nós temos aqui algumas imagens do Daronco. Pô, mas corintiano falando de arbitragem? Por que você está O time insinuando? mais ajudado do O Brasil. Corinthians é um dos times mais prejudicados pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Não, ao longo da história. A briga Corinthians e Flamengo. Depois da Essa é a instituição do verdade. VAR, quantos títulos o Corinthians tem? Relevantes, obviamente. Relevante. Meu amigo, o que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem esse ano é brincadeira. Matheus, qual clube que é mais tradicional e maior, o Flamengo ou o Corinthians? Corinthians, sem dúvida. A maior Não, torcida Flamengo. também, né? O Corinthians não tem uma torcida terceirizada, né? Já começa aí também, né? Então, o torcedor corintiano torce pro Corinthians você tá em dizendo São que a torcida Paulo, do Flamengo torce é pro Corinthians em terceirizada? BH. Exatamente. A torcida do Flamengo torce pro Flamengo no Rio, torce na Bahia pro Bahia, aí torce no Sul pro Inter, entendeu? Dividido. A torcida do Corinthians só torce pro Corinthians. Então, isso é uma coisa que tem que deixar claro, né? Ai, ai. Meu operador de áudio aqui, o Fabrício É Val, corintiano. É muito corintiano. Ele tá aqui no meu ouvido. Tá delirando. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Aí, o tempo inteiro. Ô, gente, deixa eu falar da Afiminas aqui, porque esse recado é muito importante. Ô, Cascão, toca o hino do Corinthians! Deixa eu falar da Afiminas aqui, porque é o seguinte, esse papo é muito sério. E eu tenho, nós já estamos caminhando para o 4º ano, né, no ano que vem, agora, a partir de janeiro, o 4º ano de uma parceria que eu faço muita questão de fazer e de estar presente na história, um pouco na história da Afiminas e a Afiminas também na minha história. Primeiro, porque a Afiminas opera em Divinópolis, né, que é a minha terra natal. E de Divinópolis para todo o Brasil, a Afiminas cuida dessas 3 marcas aqui, Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. E aqui é para você que tem vontade de ser dono de uma farmácia, você escolhe a bandeira e a gente cuida do resto. Como é que a gente vai cuidar? Se você quer montar aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, esteja você onde estiver, nós vamos te ajudar. Desde a escolha do ponto, depois que escolhemos o ponto, a estrutura da loja, nós vamos estar ao seu lado. Depois da montagem, todo o processo de gestão, TI, treinamento, marketing, negociação, processo de compras, porque não adianta. Se você fizer uma compra através da Afiminas, a sua condição de venda aumenta, porque você vai comprar com mais de 150 lojas que pertencem à nossa rede. Então, se você tem o sonho de ser dono de uma... Na verdade, as nossas farmácias têm de tudo, inclusive remédio. Porque tem de tudo, verdadeiro shopping da beleza, do medicamento, até de alimentação. É o nível de farmácia que você sabe que nós temos várias em Minas Gerais, mas nenhuma delas com a qualidade da nossa rede Afiminas. Então chama o Léo aqui nesse telefone, 37 99926 2121. Diga ao Léo, eu vi o Everton HG. Everton não, Everton é só minha esposa quando está com raiva. Eu vi o HG falando lá na televisão. Eu quero ser dono de uma farmácia, nós vamos te ajudar. 37 99926 2121, falei de Afiminas. Mostra os lances do Daronco, por exemplo, contra o Botafogo, o Daronco me dá